Bem, nós já começamos já há algum tempo a trazer esse assunto dentro do contexto da oração. Tivemos que interromper o estudo no mês de maio, porque tivemos mensagens especiais durante o culto da noite, e depois disso nós estamos aqui para dar continuidade. Estamos praticamente terminando o estudo sobre a oração do Pai Nosso, onde nós aprendemos a orar com Jesus. E nós já vimos que a oração do Pai Nosso está dentro de um contexto de ensino sobre a oração. Foi por isso que nós temos dito e dissemos que com Jesus nós aprendemos, primeiro, que a nossa oração deve ser dirigida ao Pai. Em segundo lugar, que a nossa oração deve ser dirigida ao Pai que está nos céus. Em terceiro lugar, que a glória de Deus e os interesses do reino devem ter prioridade em nossas orações. E vimos os três pedidos, os três primeiros pedidos que visam a glória de Deus. O primeiro é: santificado seja o teu nome. O segundo: venha o teu reino. O terceiro: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Com Jesus nós aprendemos, em quarto lugar, depois dos pedidos que priorizam a glória de Deus e os interesses do reino, vem os relacionados com as nossas necessidades pessoais. Então nós já vimos o quarto pedido: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Vimos também o quinto pedido: perdoa as nossas dívidas. Nós vimos que dívidas são dívidas para com Deus. Na realidade, as dívidas que temos para com Deus são os pecados que nós cometemos, porque nós ficamos aquém do alvo que tem estabelecido para nós. Na realidade, a palavra pecado significa errar o alvo, deixar de atingir o alvo. Então, quando nós ficamos aquém, nós ficamos devendo a Deus um comportamento que não conseguimos ter, ou por negligência nossa. Normalmente é por negligência ou por alguma situação que nos levou a cometer o pecado. Então, meu dever para com Deus é praticar o que é reto, o que é direito, o que é justo, o que é bom, o que é recomendável, o que é aceitável por Ele. Quando eu peco, faço o que não é certo para com Deus, para com o meu próximo, eu fico devendo a Deus um comportamento que não consegui ter e reconheço que não tenho como pagar. Não se trata de reconhecer que eu errei e que eu vou dar um jeito de pagar. Não tem como pagar. Perdão significa que você vai ser isento da falta que você cometeu, que eu cometi, que nós vamos ser simplesmente perdoados. Não há nenhum objetivo de pagar ou de me redimir de alguma forma do erro cometido, a não ser através do arrependimento. Eu não posso voltar atrás, fazer diferente, já vimos isso. E só há uma solução: é pedir perdão pela minha dívida. Mas eu tenho que pedir perdão também a quem eu ofendi. Então, depois disso, eu vou pedir perdão a Deus. Mas esta foi apenas a primeira parte desta oração que Jesus nos ensinou a fazer dentro do quinto pedido. A segunda parte nós queremos ver hoje. A primeira parte diz: perdoa as nossas dívidas, e a segunda: assim como perdoamos aos nossos devedores. Esse último aspecto é o que nós queremos ver nesta noite. Nós sabemos que Deus está sempre pronto para nos perdoar, desde que nós tenhamos também um coração perdoador. Ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores.
É muito claro o texto que nos mostra que nós somos perdoados, porque também temos perdoado aqueles que nos têm devido alguma coisa. Fica bem claro que o meu perdão, o perdão da minha dívida, está condicionado ao fato de eu dar perdão, conceder o perdão a quem também me deve. Isso significa que se eu não perdoar a quem me deve, eu não tenho o direito de pedir perdão a Deus. Ele me dá para que eu possa dar a outros. Ele me permite experimentar esse perdão, a bênção desse perdão, o privilégio desse perdão, mas sempre que necessário eu tenho que dá-lo a outro. E o meu perdão está condicionado a eu fazer isso. É possível que quando nós quando cada um de nós conheceu a Jesus, nós não tivéssemos esse conhecimento. Mas tão logo você receba o perdão de Deus, você deve dar esse perdão a outros. E aquelas situações que Deus trouxer à sua mente lá no passado, que não foram resolvidas, devem ser resolvidas. Muitas pessoas pensam o seguinte: olha, eu aceitei Jesus, começo vida nova aqui, passo um risco todo o meu passado. É verdade? É. Mas as pendências têm que ser resolvidas. Se eu tive um problema com A, com B, com C e não resolvi, eu tenho que resolver. E eu resolvo através do perdão, ou pedindo perdão, ou perdoando, se for o caso. A maneira como isso é colocado no texto fala de uma atitude também contínua, e fala de ter um coração perdoador. O texto diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Fala de uma atitude, de um coração literalmente perdoador. Você foi perdoado, e por causa disso você tem condições de agora perdoar. E não importa quantas vezes você tem que fazer isso, é uma atitude que você deverá ter sempre. Deus está pronto para nos perdoar desde que tenhamos um coração perdoador. Vamos ver isso ainda em Lucas 11:4. Nesse texto que registra a mesma oração de Jesus, Lucas faz isso em outras palavras, com algumas variantes, mas com o mesmo sentido. Ali está registrado a oração, e quando chega nesse ponto diz assim: perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. Ambos os textos são bem claros em enfatizar o fato de que podemos pedir perdão porque estamos perdoando as pessoas que nos ofendem. Eu creio que o fato de sermos perdoados faz com que nós entendamos que somos falhos, que somos passíveis de cometer erros, e por isso nós devemos ser pacientes, bondosos, misericordiosos com aqueles que erram conosco. Eu não tenho direito de tratar quem quer que seja de maneira diferente da que Deus me trata. Deus me perdoa, Deus me purifica, Deus me limpa, Deus não lança o pecado no meu rosto, Deus não me cobra mais o meu pecado, perdoa e acabou. E é dessa forma que eu e você temos que perdoar. Perdão, como quase tudo na Bíblia, requer reciprocidade. Vamos ver o que diz o Senhor Jesus em Lucas 6:36.
ele diz: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dada uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, é de todo necessário que eu e você façamos a mesma coisa que Deus tem feito. Que você faça a mesma coisa com outra pessoa, a mesma coisa que Deus tem feito com você. Ele tem sido misericordioso com você, então você deve ser com outro. Ele recomenda que eu e você não julguemos, porque se eu julgar no sentido de condenar alguém, o mesmo critério que eu usei para condenar essa pessoa, Deus vai usar para comigo também. Se eu condenar alguém, serei igual ao condenado se fizer a mesma coisa. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu dou, eu recebo. E ele diz finalmente: pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós vamos na frente ver um texto que vai mostrar como a tendência humana é justamente não fazer isso e agir com rigor com os outros e gostar e querer e buscar que Deus seja misericordioso e bondoso conosco. Existe um comentário do Novo Testamento, versículo por versículo, e chamado de um Novo Testamento interpretado. E nesse Novo Testamento, o autor, no comentário do Novo Testamento, o autor diz que um determinado general disse a John Wesley, que foi um grande avivalista, e disse para ele: olha, eu nunca perdoo. Então John Wesley respondeu: então, senhor, espero que nunca peque. Na realidade, o que ele estava querendo dizer é o seguinte: se você não perdoa ninguém, então você não pode pecar, porque a menos que você seja perfeito, você não pode usar esse critério. O que vai acontecer quando você errar? Você também quer que ninguém lhe perdoe? Eu já contei aqui a história de... Aliás, não é uma história. Talvez seja uma história, e não uma história com H. É história com E. Na realidade, o texto é colocado como se fosse uma lenda. E dizem que Leonardo da Vinci, ao pintar o corpo de um homem que representava Judas Iscariotes, ele procurou retratar Judas com o rosto de uma pessoa que era nada mais, nada menos do que o seu inimigo maior. Então ele colocou, representando Judas, exatamente o rosto daquele homem a quem ele considerava seu inimigo e a quem ele não queria bem. Depois ele foi pintar o rosto de Jesus e ele não conseguia fazê-lo. Por mais que ele quisesse, ele não conseguiu, inicialmente, naturalmente. Então ele resolveu perdoar aquele homem que havia se constituído em seu inimigo e que ele procurava retratá-lo representando Judas naquela pintura que ele fazia. E quando ele perdoou o seu inimigo, ele foi lá e apagou a figura daquele homem e colocou um rosto diferente para representar Judas, ou seja, alguém que não fosse aquele que inicialmente ele odiava por ser seu inimigo. Naquela mesma noite, diz a lenda,
ele teve um sonho e ele viu o rosto de Cristo. E ele então pintou o rosto de Cristo tal como ele viu retratado no sonho. Em outras palavras, ele não pôde retratar o Senhor Jesus enquanto ele tinha ressentimentos contra alguém que ele havia recusado a perdoar. Foi por isso mesmo que Jesus insistiu na necessidade de perdoarmos continuamente. Em Lucas 17, Jesus disse assim: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-o. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, o que Jesus disse para eu e você fazer? Perdoar. Perdoe. A questão é: estamos prontos a usar de misericórdia dessa maneira, com essa quantidade? Normalmente a tendência nossa é perder a paciência com as pessoas e é achar que já perdoamos demais e que a pessoa não merece ser perdoada, porque muitas vezes podemos até pensar que a pessoa está brincando com a situação, mas às vezes a pessoa é sincera, ela erra uma vez, ela pede perdão, ela erra outra e ela quer acertar e não consegue. Jesus disse que eu tenho que perdoar, ainda que 7 vezes por dia essa pessoa me peça perdão. Eu já ouvi de alguns cônjuges, hoje de manhã falamos sobre a questão conjugal, dizerem que não perdoam o seu cônjuge pelo que ele fez, pelo que aconteceu, e isso para prejuízo próprio da pessoa que se recusa a perdoar. É verdade que há determinadas situações em que as pessoas aprontam e depois você pode até vir a perder a confiança naquela pessoa. Você não confia mais naquela pessoa, mas o coração tem que estar livre. Você tem que perdoar. Você tem que estar realmente... Você tem que amar essa pessoa. Na verdade, o verdadeiro perdão é quando você ama. E você não pode dizer que perdoou se você não ama. E uma das melhores coisas para você perdoar alguém é você começar a orar por ela. A orar por essa pessoa, pedir para Deus abençoar, para Deus perdoar, para Deus abençoar essa pessoa. Basta você começar a fazer isso e você vai ver que você também vai poder fazer. Jesus falou sobre a necessidade de mostrar a quem pecar o seu erro. E embora nesse texto não haja menção do perdão, ele está implícito como pode ser isso. É o texto de Mateus 18, onde Jesus diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá a ele e sós. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. O que significa se ele o ouvir? Se ele der atenção ao que você falar, reconhecer o seu pecado, se arrepender dele, você ganhou, irmão. Se ele confessar o pecado, significa que você perdoou, e que você o restaurou, e que você o acolheu como seu irmão, como alguém que você quis perdoar e você ajudou a ser restaurado. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O propósito desse versículo é você levar alguém para testemunhar, caso a pessoa não queira emendar-se, não queira corrigir o seu erro, não queira mudar de atitude.
Você teria uma prova, uma testemunha do fato de que ela se recusou a mudar. Mas podia ser também que a presença de uma outra pessoa viesse a fazer com que a pessoa acordasse para o fato de que não se trata do que você disse, mas você tem o respaldo de uma outra pessoa que pensa como você, entende como você e deseja que aquela pessoa reconheça o seu erro para que ela seja restaurada e perdoada. Isso pode ocorrer ou não nessa segunda visita a essa pessoa. Bem, o verso 17 diz: se eles recusaram ouvi-los, isto é, a quem foi a primeira vez e depois com mais uma ou duas pessoas além dela, conte à igreja. E se eles recusaram ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Depois de falar sobre isso, Pedro perguntou a Jesus, o contexto é o mesmo. No verso 21, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Por que Pedro perguntou até 7 vezes? Porque foi o que Jesus disse anteriormente, está registrado em Lucas e já vimos. Jesus disse que se o irmão pecasse, ainda que fosse 7 vezes, você deveria perdoá-lo. Então Pedro perguntou se 7 era o limite. Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Com isso, Jesus não disse que você poderia perdoar o equivalente a 7 vezes 7, a 70 vezes 7, dá 490, não é? Bom, Jesus não estabeleceu o limite 490 vezes, mas eu entendo pelo texto que você deveria perdoar infinitamente. Quantas fossem as vezes que fosse necessário, você deveria perdoar. Por causa disso, Jesus então contou uma parábola que podia ilustrar o seu ensino. E ela está registrada dentro desse mesmo contexto. E no verso 23, Jesus disse assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Para que nós possamos entender o significado dessa dívida, o tamanho dessa dívida, é preciso que nós entendamos que 10.000 talentos equivalem a 60 milhões de denários. O que era um denário? Denário era o salário que um trabalhador ganhava num dia de trabalho. Trazendo isso para o contexto do nosso país e trazendo isso para o contexto que um trabalhador ganharia se recebesse por dia o equivalente ao salário mínimo, nós achamos a importância de 1.244 milhões de reais. Era esse o valor da dívida que Jesus está se referindo. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que ele devia 10.000 talentos, ou seja, 1.244 milhões de reais. Jesus continuou: não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Nós estamos dentro de um contexto que não existe hoje nos nossos dias, mas existia no tempo de Jesus. As pessoas podiam vender-se para pagar uma dívida. Havia escravos no Império Romano e cada escravo tinha um valor determinado em função da saúde que ele tinha e da capacidade de trabalho. E quando alguém não tinha como pagar uma dívida, ele vendia-se a si mesmo e se tornava escravo daquele a quem ele devia. É por isso que a Bíblia diz que aquele que deve se torna escravo de quem ele deve.
Muito bem. Então, aqui no caso, esse senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos e tudo quanto que ele possuía para pagar a dívida. Mas o texto diz que o servo teve uma atitude diferente. Teve uma atitude que mudou a situação. O texto diz: então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Este servo não pediu perdão, pediu paciência para ele mesmo pagar a sua dívida. Eu não sei como ele faria, porque uma dívida desse tamanho, eu diria que era impagável. Qual foi a atitude do Senhor? Não disse: olha, vai para casa, vai trabalhar, vai se virar, e quando você tiver o dinheiro você traz e eu vou receber. Você vai ter um prazo X. Não. O texto diz: o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ele pediu um prazo para pagar, mas o Senhor disse: olha, vai embora, sua dívida está quitada. Por quê? Porque ele se compadeceu, porque teve misericórdia, teve compaixão daquele servo. Por isso que o texto diz: e perdoe a dívida. O que nos causa espécie é o fato de que esse mesmo homem que foi perdoado, ele não vai perdoar alguém que deve a ele uma quantia bem menor. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Olha, 100 denários equivale a R$2.073. A dívida dele era 1.244.000.000. A dívida desse servo era de R$2.073. O que ele fez? Ele agarrou esse servo. O texto dizia: agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. A mesma coisa que ele havia pedido ao seu senhor, este servo pede a ele. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Então, ele teve uma atitude totalmente oposta à que teve o seu senhor, que lhe perdoou uma dívida enorme. Quando ele tem que perdoar uma dívida pequena, ele não faz. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. O que aconteceu? Esse homem, que devia uma quantia enorme, teve a sua dívida perdoada porque suplicou isso ao seu senhor. Mas quando ele se viu face a face com aquele que devia a ele uma quantia menor, ele se recusou a perdoar e exigiu que aquele servo pagasse tudo que lhe devia. O que é que o seu senhor fez? Olha, já que você não perdoou, também não te perdoou. Na realidade, esse homem, que é retratado como, no início, Jesus começa dizendo: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei. Quem é que está representado aqui por esse rei, que perdoou prontamente a dívida desse homem que devia uma quantia enorme?
é o próprio Deus, ou o Senhor Jesus. Uma das duas pessoas podem ser aqui retratadas ou representadas. E eu fico pensando que pelo menos eu, quando paro e penso no perdão que eu tenho dos meus pecados, a salvação que eu tenho, tendo em vista tantas coisas que eu já fiz, tantos pecados que eu já cometi, eu não me sinto em condições de negar perdão para quem quer que seja qual for o pecado que alguém cometa. Eu não sou melhor do que ninguém. Se Deus me perdoou uma quantidade enorme de erros que eu cometi ao longo da minha vida, e me perdoou todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, porque eu não posso perdoar alguém que erra comigo, que falha para comigo, que pisa na bola, que me fere, que me machuca, que traz algum mal para mim. Só quem nunca foi perdoado é que justifica quem não conhece o perdão de Deus é que pode ter uma atitude dessa. Não é que pode, é que se espera que tenha, mas nunca se espera que um crente em Jesus, que foi perdoado, foi limpo, foi purificado de todo pecado, tenha uma atitude de rigor com alguém que pecou contra ele. Eu pequei contra Deus, nós pecamos contra Deus e somos por ele perdoados. Não pecamos contra o meu semelhante. Claro que quando a gente peca contra Deus, acaba pecando, sempre é porque pecamos contra alguém. Mas se Deus, que é Deus Todo-Poderoso, que é perfeito, que nunca errou e nunca erra, me perdoa e me dá indulto total, me dá perdão total, quem sou eu para recusar a perdoar alguém, sendo que eu não sou ninguém comparado com o que Deus é? Se Deus, que é Deus, me perdoa, por que eu não devo perdoar? Há muitos anos atrás, eu tive um problema muito sério. Não é um problema muito sério. Eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar uma pessoa que estava em posição de liderança sobre a minha vida. Na realidade, era o meu pastor. E eu nunca consegui ter muito acesso a ele, porque ele era de poucas palavras. E a impressão que eu tinha é que eu nunca conseguiria me aproximar dele. E ainda que tentasse muitas vezes, eu nunca conseguia dizer o que eu gostaria de dizer, eu nunca consegui ter liberdade para conversar com ele como eu gostaria de conversar. E existia entre nós essa barreira. E, não obstante, eu havia aprendido que eu devia obediência a ele, e eu procurava fazer tudo para obedecê-lo integralmente. E depois eu passei a estar debaixo da liderança direta dele, porque eu vinha ser co-pastor nessa igreja. E eu não me lembro exatamente, porque isso tem muitos anos, tem mais de uns 35 anos mais ou menos. Mas o fato é que um dia eu estava na minha casa e Deus fez com que eu ficasse travado aqui na minha musculatura, nessa região lombar aqui, e eu tive muitas dores, eu não conseguia andar, e muitas vezes eu havia planejado ir até esse pastor, conversar com ele, dizer da dificuldade que eu tinha de me aproximar dele, e das barreiras que eu tinha no relacionamento com ele. E nesse dia, com essa dor, Deus
me quebrantou de uma maneira e me fez saber, naquela ocasião, que ele amava demais esse pastor, que eu tinha dificuldade de amar por causa da barreira que existia. Ele nunca me fez nenhum mal, existia só uma barreira. Eu achava ele intransponível, não tinha como chegar até ele. E era muito difícil trabalhar com uma pessoa a quem você não tem acesso, a quem você não tem como conversar, quem você não pode se abrir. E aquilo estava me fazendo muito mal. Então Deus veio e falou: olha, eu quero te mostrar como é o meu amor por fulano. E ele veio e me inundou com um amor tão grande por ele, que eu fiquei sem graça diante de Deus. E eu falei: Deus, que coisa. E ele me mostrou: é assim que eu amo fulano, e é assim que eu quero que você ame ele. E aconteceu que um dia eu fui convidado a pregar. Os diáconos me chamaram para convidar, era um culto de aniversário do pastor, e eu fui convidado a pregar. E eu preguei, mas confessei diante da igreja, era uma igreja de 1.200 membros naquela época, e eu confessei diante da igreja tudo que eu estava vivendo e como é que Deus mostrou que amava o pastor da igreja e que eu deveria amá-lo. Contei isso assim, do jeito que eu estou contando para vocês, talvez até muito mais, eu não lembro dos detalhes. Mas o fato é que isso realmente mexeu comigo. E a situação não mudou, porque eu não consegui, depois disso, ter um relacionamento melhor com ele. Mas a barreira foi quebrada no coração. E eu passei a amar ele de uma maneira que eu não tinha conseguido amar até então. E posso dizer que amei esse homem até o fim. Enquanto estive lá, e até mesmo depois, quando eu soube da morte dele, realmente eu fiquei com muito pesar. E o meu pesar foi de que eu nunca pude desenvolver com ele um relacionamento como eu gostaria de ter tido. E quando Deus me mostrou a grandeza e a imensidão do amor que ele tinha por ele, isso me fez realmente quebrar todos os paradigmas em termos de relacionamento. E na realidade, as pessoas que são nossos irmãos e que muitas vezes temos barreiras no relacionamento com eles, são amados de Deus, e Deus os ama intensamente. Eu diria da mesma maneira como Ele ama você. Então Ele não quer que eu deixe de amar alguém que Ele ama. Ele não quer que eu deixe de perdoar alguém a que Ele perdoa. Porque se Ele aceita, e Ele aceita as pessoas com as suas limitações, com os seus temperamentos, com as suas características de personalidade, que às vezes nos intimidam, nos criam barreiras no relacionamento, isso não quer dizer que Deus não ame essa pessoa e que Deus não a ame da mesma maneira como ama a mim e a você. Eu e você temos que perdoar sempre. Jesus ilustrou o seu ensino sobre perdão através dessa parábola. Ele disse: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Em outras palavras, se eu não perdoar, eu não tenho perdão. Isso nos leva ao texto básico. E o texto básico diz, Mateus 6:12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. O que acontece quando eu deixo de perdoar alguém?
A falta de perdão abre espaço para o diabo. Segundo aos Coríntios 2:10, Paulo escreveu assim: se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O que é que Paulo está querendo dizer? Olha, eu perdoo fácil, perdoo logo. Eu não quero que na minha vida haja brechas, haja espaço, porque o que o inimigo procura é encontrar algum espaço para ele colocar ali a sua cunha, para ele então adquirir o direito de invadir aquela vida para arruiná-la, para desgraçá-la. Então ele diz, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Satanás tem vantagem sobre nós quando nós nos recusamos a perdoar alguém. Grande parte das pessoas que ficam possessas é resultante disso, falta de perdão. São duas coisas que levam pessoas a serem possessas de espíritos demoníacos em número maior do que qualquer outro. É por falta de perdão e por imoralidade. Isso não quer dizer que toda pessoa que pratica imoralidade fique possessa, mas muitas vezes não, é um espaço que se abre. Se a pessoa é da idolatria e imoralidade, que normalmente andam juntos, então é muito fácil do inimigo tomar essa vida, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. A intenção de Satanás é colocar pessoas contra pessoas. Por isso Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades. As pessoas nos atingem, nós nos voltamos contra elas. Mas nós não podemos esquecer que quem está atrás daquela pessoa, quem está por trás daquela atitude é o inimigo, que faz isso para que eu vá contra a pessoa, para que eu atinja o alvo errado, que é a pessoa. O alvo certo seria Satanás, mas você não pode com ele e você não consegue atingi-lo. Você atinge a pessoa errada e você fere a pessoa errada, e aí começa uma cadeia de feridos, de pessoas magoadas, machucadas por causa disso. Mas a falta de perdão impede que as nossas orações sejam ouvidas. 1 de Pedro 3, quando Pedro está falando primeiro às mulheres no início do capítulo, depois no verso 7 diz assim aos homens: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: olha, vivam bem com as suas mulheres, para que as suas orações não sejam interrompidas. O que ele está dizendo é que se os maridos não vivem bem com as suas mulheres, e eles guardam ressentimentos, mágoas, rancores, a oração deles não sobe, a oração deles não chega a Deus. Deus não ouve, porque Deus não ouve alguém que não está vivendo bem com o seu cônjuge, que não perdoa o seu cônjuge. É possível que em determinadas situações o seu cônjuge lhe fira e você teria razões para ficar magoado. Mas se você não perdoar, se você não abrir mão desse direito de guardar ressentimento, Deus não vai ouvir sua oração. Você interrompe o seu relacionamento com a pessoa, com o seu cônjuge, e interrompe o seu relacionamento com Deus. Não há como você dizer, estou bem com Deus e não estou bem com a minha mulher. Não existe isso.
Se você não está bem com o seu cônjuge, você não está bem com Deus. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. A falta de perdão impede que recebamos o perdão de Deus, como já vimos. Jesus diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Não tem outro caminho, não tem outra via, não tem como. Ou você perdoa, ou então você não é perdoado. E a falta de perdão é pecado deliberado. E se você escolhe esse caminho, não tem volta. O que eu quero dizer como não tem volta? Você tem que ter muito cuidado quando você escolhe um procedimento. Na Bíblia, pecado deliberado não tem perdão, não. O que é um pecado deliberado? É quando você sabe o que é certo e escolhe fazer o errado. E diz: não, eu vou fazer isso mesmo. Sabe das consequências? Sei. Isso vai te levar para a ruína, eu sei. Isso vai te levar para o inferno, eu sei. Você quer ir para lá? Quero. Então veja o que o texto diz, Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Veja o outro slide. Quanto mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Por que isso? Quando você se recusa a perdoar, o que você está fazendo? Você está pisando com seus pés o Filho de Deus. Você está profanando o sangue da aliança que Jesus derramou, pelo qual você foi santificado. E você está insultando o Espírito da graça. O que é o Espírito da graça? É o Espírito Santo que vive em você, para que você perdoe. Eu creio até mesmo que ele está usando de uma situação hipotética, porque na realidade ele está retratando algo para mostrar a incoerência de um procedimento desse. Quando você se recusa a perdoar, quando você se recusa a mudar de atitude, quando você permanece no pecado, escolhe continuar pecando, você está anulando toda a obra redentora de Jesus. Você está dizendo que não valeu nada o que Jesus fez, que o Espírito Santo que foi dado a você não significa nada, porque ele veio para que você amasse, ele veio para que você perdoasse. Jesus morreu para que os seus pecados fossem perdoados e você perdoasse também. Então não é normal, não é coerente, não é compatível com uma vida transformada você não perdoar. O texto diz: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha, gente, uma coisa é Deus, é você receber o perdão, a graça, a bondade, o amor de Deus, e Ele te dá de montão, mas Ele quer que você dê também para os outros. Se você se recusar a dar para os outros, o que te espera é juízo e fogo vingador. Quem quer isso aí? Sai de baixo, né? Quem é que se habilita a isso? Estou fora. Não quero isso de jeito nenhum. Eu quero estar debaixo da graça e da misericórdia de Deus, e quero conceder isso também a todos a quem for necessário. Conclusão: quando cremos em Jesus, nós somos perdoados gratuitamente por Deus de todas as nossas dívidas. Mas Ele espera que nós tenhamos igual atitude com as pessoas que nos ofendem, que falham conosco. Isso acontece todo dia. Que o Senhor então tenha misericórdia de nós.
e não nos deixes cair, e não nos deixe cair nesse laço. Por isso que Jesus nos ensinou a orar: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Amém? Amém.